Oi, gente, tudo bem? Mais uma live aqui hoje. Hoje eu vou falar com a Fer Quiles. A gente vai falar sobre orçamento familiar. Vou esperar ela entrar aqui para a gente poder começar. Quem quiser pode ir deixando perguntas aqui. Quem conseguir entrar. Sei que é sábado de manhã ainda no Brasil, né? Então acho que muita gente vai ver a live depois. Só esperar um pouquinho para a Fer aparecer aqui, que ela estava ajeitando as coisas. A gente vai falar de orçamento familiar. Para quem entrou agora, para as meninas que entraram agora, vou falar com a Fer Quiles. Tô só esperando ela entrar, gente. Entrou e Fer... Fer, acho que você tem que me chamar, né? Fer, eu acho que você tem que me chamar, né? Vou esperar um pouquinho aqui, senão eu tento chamar, mas normalmente quando eu entro em... Aí, pronto. Aí, Oi, Fê! A Fer tá bom na dia, praia. Bom dia, Fer. tudo bem? Obrigada, viu? Tudo, e você? Obrigada de Bem, você ter separado um tempinho aí. Eu sei que tá super cedo, né? Você podia estar na praia e você decidiu fazer uma live comigo, então eu tô me sentindo importante. imagina, um prazer sempre, Pri, quando você precisar, essa parceria Ah, nossa aí é muito bom. Tá dando obrigada, a para me gente ouvir bem, precisa. Tá tá? super bem. A imagem também tá boa. A gente Tá. precisa programar coisas para a gente fazer em 2020, porque 2019 não deu tempo, né, Fer? Foi muita coisa. É. Ô, Fer, então hoje eu estava falando pro pessoal aqui enquanto eu estava esperando você entrar que a gente vai falar de orçamento familiar, né? Uhum. Planejamento de orçamento familiar. Eu vou pedir para você se apresentar um pouco, mas só para o pessoal entender, essa live faz parte do desafio de Natal, né? Termina Uhum. amanhã o desafio. E uma das coisas que a gente falou no desafio foi para se organizar, para a gente ser exemplo para os nossos filhos e fazer uma autoavaliação, ver como que está a vida financeira e para poder ser exemplo para as crianças. E aí eu Uhum. convidei a Fer para a Fer poder falar um pouco como que a gente faz isso, né? Como a gente se organiza, o Sim. que que a gente pode fazer para se organizar. Então, eu pedi para você se Uhum. apresentar, Fer, porque acho que nem todo mundo te conhece, e aí a Tá, gente começa. tá bom. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, né? Eu sou Fernanda Quiles, sou contadora, terapeuta financeiro, consultora de negócios e finanças e palestrante em Jaguariúna, e na nossa região daqui, né? Eu trabalho diretamente, hoje tenho escritório de contabilidade e tenho atendido diversas pessoas e diversas famílias dando essa consultoria financeira, fazendo esse Uhum, acompanhamento. Então, a gente tem toda uma metodologia por trás desse acompanhamento, dessa consultoria que eu faço. A gente trabalha sobre crenças limitantes, a gente trabalha sobre o orçamento familiar, o orçamento pessoal da pessoa, né? Tipo, o que ela pode gastar, o que ela não pode gastar. A gente faz aquele diagnóstico para ver para onde está indo de fato o dinheiro dela. Enfim, uhum, tudo isso está dentro dessa consultoria, dentro desse planejamento, vamos dizer assim, que eu faço junto com as famílias. uhum. Legal, Fer. E, bom, até fica a dica, né? Quem tiver com muitos problemas e não souber administrar com as informações que a gente for dividir aqui, depois você dá consultoria, né, Fer? Então as pessoas também podem Dou te procurar, consultoria principalmente quem está em Jaguariúna. Mas acho que você consegue fazer isso online também, né? online. Esse Também. ano de 2019, eu atendi gente do Sul, eu atendi gente de Belém do Pará. Teve alguns lugares aqui do Brasil que me procurou e fez.
esse acompanhamento. Foi bem legal. E no meu Ah, Instagram que legal. também eu coloco muitas dicas legais lá, aqui no Instagram, quem quiser depois entrar para dar uma olhadinha. Nos stories e no feed eu tento sempre colocar conteúdo de relevância para as pessoas nessa área de finanças. Uhum. Legal, Fê. Então, a gente já conversou um pouco nos bastidores, né? E o que eu pedi para você foi para você trazer um pouquinho de como organizar o orçamento familiar, né? Dicas para organizar o orçamento familiar. Então, se você puder Uhum. falar o que você preparou, e aí, à medida que eu for tendo dúvida, ou se as pessoas que estiverem assistindo também tiver dúvida, vai perguntando. Tá. Então é o seguinte, vamos lá. Como preparar? Qual que é a dificuldade hoje? As pessoas não sabem, as famílias geralmente elas não sabem por onde começar esse orçamento familiar. Como que eu vou fazer isso? E a gente trabalha aí com duas frentes. Primeiro, que geralmente quando a pessoa ela está numa situação assim de muitas dívidas, Uhum, ela não, ou assim, por exemplo, esse mês foi além do que eu imaginava, alguma coisa desse tipo, ela trava na hora de montar o orçamento familiar, porque ela acha que não está preparada naquele momento. Então, a primeira dica que eu quero deixar para vocês aqui, muito importante, não tem data para começar um orçamento familiar, tá? Então, não importa se você está endividado ou se você tem muito dinheiro sobrando no seu caixa, na sua conta, o orçamento familiar, ele sempre é necessário, em qualquer lar, tá? Então, segundo ponto. Estou endividado, não consegui me programar, não tem problema. A hora de começar agora. Aliás, eu acho que quando a gente está endividado, nessa situação de endividado, é o melhor momento para se começar qualquer coisa. A gente não protela. Porque quando a gente está nessa situação de dívidas, é, de não saber mais, de estar no fundo do poço, é quando a gente consegue realmente sair do buraco, que a gente consegue se uhum. levantar e não tem mais para onde correr. Então, a gente é Nas obrigado a adversidades, né? aprender. Exatamente. Então, assim, olha, eu vou começar a fazer o orçamento financeiro. O que que eu falo? Existe uma regra? Não, não existe. Existe aquilo que você se propõe fazer, tá? Defina porcentagem ou valores que você vai gastar em cada coisa que você vai fazer na sua vida. Geralmente eu falo assim, Fernanda, qual que é o número ideal? Por exemplo, você pode deixar 50% para os seus gastos aluguel, vamos dizer, o do dia a dia, aluguel, carro, sei lá, o mercado, Gastos tudo que for básicos, né? Que a gente isso, faz. exatamente. Você pode deixar 50% do seu salário para isso. Você pode separar 30% do seu salário para a parte de lazer, diversão, entretenimento, saídas, restaurantes, passeio com os Estudos filhos, também entra nesses tudo. 30%. Estudos, nesses 30% você pode deixar programado já no desafio de Natal, o presente de Natal para os seus filhos, então vai entrar essa parte. Se você sabe, por exemplo, que no mês de outubro, vamos dizer assim, é o dia das crianças e seu filho não faz aniversário nem nada, se você acha que o presente do seu filho, vou falar aqui para mães que acho que o público é maior aqui no seu perfil, Sim. né? Você Mas acha tem que o seu, até homens aqui é, assistindo. você Um é seu marido, que eu sei, mas eu vi outros homens aqui. Mas tudo bem. Mas assim, é dica no geral. Se você acha que o presente que você vai dar para o seu filho vai comprometer 30% do seu orçamento, que isso não é difícil hoje, você não pode gastar mais nada com você durante o mês. Então você Uhum, canaliza seu dinheiro no presente do seu filho, dos seus filhos. Vamos dizer assim, sim, é Natal agora. Natal aumenta muito os gastos que tem. sim. Festa de Natal, festa de final de ano, férias escolar que vai juntar também. Então, assim, isso tudo vai aumentando. Então, por isso que é importante você ter bem planejado. Porque ao mesmo Uhum. tempo que aumenta, todo mundo recebe 13º. Várias empresas agora fecham, então dá férias coletivas para os funcionários. Então, assim, tenha planejado o que você vai fazer com esse dinheiro, E tá? janeiro tem IPVA, né? Todas as coisas para pagar. Então a gente tem que pensar a Escolar. longo prazo também, né? Sim, exatamente. E aí, 20% você deixa como fundo de reserva, investimentos, aplicações, você separar uma parte disso para sua aposentadoria, enfim. Você pode usar essas três opções. Fernanda, mas 50% do meu salário não paga nem metade dos meus custos. Então, tudo bem. Então, separa, sei lá.
70% para o seu gasto básico, 20% para o entretenimento e 10% para o fundo de reserva. Você que vai adaptando, entendeu? O O importante é que importante é é 100%, né? Você dividiu eu, 100% do seu salário para pagar essas dívidas, isso. né? E dividir o salário, Pri, e assim, fazer disso um compromisso. Por que que acontece? Por que que as pessoas não conseguem fazer esse orçamento? Porque elas não levam isso a sério. Você tá Uhum. entendendo? Então, assim, às vezes, na primeira dificuldade que tem, já pega de um lugar, coloca em outro. Então, assim, o que que eu falo para quem eu tô fazendo a consultoria? Você tem que fazer desses 50, 30 e 20, sei lá, você tem que fazer, imaginar na sua cabeça que isso é uma dívida que você tem com você mesmo e que você Sim, precisa se pagar. Porque se você não sim. tiver essa cabeça, se você não tiver essa consciência, você sempre vai dar importância para outras coisas. Uhum. Então, sempre um sapato vai ser mais importante do que guardar dinheiro para o fundo de reserva. Sempre atender à vontade que o filho quer naquele momento vai ser mais importante do que o dinheiro da sua aposentadoria lá na frente. Então, assim, a gente colocar mesmo, definir e fazer disso um estilo de vida nosso, entendeu? É isso que vai É fazer a aquelas, diferença. aquelas desculpas que a gente acaba dando para burlar essas regras, né? Tipo, ah, eu trabalho tanto, eu mereço. Né? Hoje eu tô Isso, tão cansada, eu preciso gastar com alguma coisa. A gente tem que se exatamente. policiar muito, né? Para Sim. não cair nessas armadilhas. É a questão assim da autossabotagem mesmo, porque se a Sim. gente deixar as nossas emoções acaba entrando na frente. E aí a gente, ao invés de estar no controle da nossa vida, ao invés da gente conduzir a nossa vida, é bem aquela música lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, que não pode ser assim. Não pode. É a gente Porque não a pode. gente só vai se conscientizar disso se a gente deixar a vida levar quando a gente tiver na vida, na terceira idade, né? Quando a gente tiver idoso. E aí a gente não É, tem mais tempo, né, para correr atrás do prejuízo. sim, sim. Aí, outra coisa assim que as pessoas me perguntam, para eu fazer orçamento familiar, isso aí é coisa de rico, ou, isso aí é para quem tem mais dinheiro. Gente, isso é uma mentira também, porque se você tem essa cabeça hoje, quanto mais dinheiro você ganhar, mais você vai gastar. Isso é fato. Então, você Sim. tem que pensar assim, comece com o que você tem e com aquilo que você pode. Eu acho muito legal, sabe? Que eu fiz o desafio do diagnóstico. Você lembra, Prino, nesse ano aqui? A Eu gente fez. conheci você depois do desafio. Eu cheguei até você porque a Tati me falou que você tinha feito o desafio, mas eu não cheguei a pegar. E foi muito legal que eu atendi, assim, eu atendi várias famílias e tinha famílias de todos os níveis, vamos dizer assim, Uhum, níveis econômicos. Tinha família, assim, muito bem financeiramente, mas que não conseguia administrar, e tinha famílias que não tão bens, vamos dizer assim, como o padrão da sociedade coloca, mas que com muita facilidade de administrar, e é uma coisa uhum, impressionante. Por isso que a gente sim. fala, muitas vezes, assim, você pode ver, tem muitas pessoas com muito dinheiro que não conseguem conquistar muitas coisas. Tem muitas pessoas que não têm casa própria, anda sempre Pera, com o acho que carro do cortou. ano, consegue fazer tipo, uma viagem uma vez por ano. Então, assim, não é do tanto que você tem. Começa a colocar, determinar assim, por exemplo, olha, uma coisa que quase ninguém sabe, quanto que gasta no mercado. Hoje as pessoas não têm muito essa consciência. Eu acho que eu gasto dependendo da família, uns R$ 800 por mês. Mas esse eu acho pode custar caro, porque esse eu acho pode virar R$ 1.000, esse eu acho Sim. pode virar R$ 1.200 e a gente não ter ciência. Então, por exemplo, colocou lá, eu tenho uma renda, vou dar um exemplo aqui, que a renda familiar seja de R$ 2.000. Vamos trabalhar com essa base, essa média salarial. Poxa, R$ 2.000, não dá para você gastar R$ 1.000 no mercado. Sim. Você está comprometendo metade da sua renda no mercado. Então, coloca lá, olha, no mercado a gente vai gastar R$ 600 por mês. Toda vez que vai no mercado, tem que anotar lá para não passar dos R$ 600. Viu que está chegando no Uhum, final do mês? Olha, já está estourando os R$ 600, vai ter que dar uma segurada. Ou sim. tirar de uma outra coisa que você iria fazer e que não seria tão importante para colocar no mercado para não comprometer o orçamento. Entendeu? Sim. É administrar para dar o 100% no final das contas, né, Fê? E eu acho que é o que você falou. É um compromisso que a gente tem que assumir com a gente mesmo.
Uhum, quando eu comecei a falar de educação, pensar, né, em educação financeira para criança, na verdade eu nem tinha os meus ainda. Porque eu vi um documentário falando sobre os pais que dependem dos seus filhos na idade, na terceira idade, e filhos que são dependentes dos pais também, que estão com uhum, 40, 50 anos, mas não têm independência financeira. Isso mexeu muito comigo, porque eu acho que baseado na educação financeira que a gente tem e que a gente oferece para os nossos filhos, a gente vai moldar o nosso futuro, né? Como que a gente vai viver o futuro com os nossos filhos e que escolha que a gente vai fazer, né? E por sim. mais que a gente não tenha tido educação financeira propriamente dito, assim, eu acho que eu até tive, os meus pais me educaram até um certo ponto, mas com algumas crenças limitantes, não sabendo investir, fazendo aquelas crenças do tipo que quem casa quer casa, né? E aí você se endivida para comprar casa e tudo. Mas ainda assim, eu acho que a gente está num momento que a gente tem que ter autorresponsabilidade. Então, se a gente não Uhum, foi educado financeiramente, a gente tem que correr atrás e aprender para poder ensinar para os nossos filhos também, né? E para controlar a nossa vida financeira. Então, acho que o que você está falando é tão básico, mas que as pessoas não sabem fazer esse controle, não conseguem ter esse controle. Fazem essa autossabotagem, né? Acabam todo mês dando uma desculpa, achando, não, é só esse mês, é só esse mês, e nisso a gente não consegue ter controle nenhum, né? isso, aham. E você sabe que, Pri, é assim, ó, às vezes a gente coloca, a gente mesmo acaba, como que eu posso explicar isso? A gente impede esse fluir dessa educação financeira na nossa vida. Então, assim, tem coisas que seria tão fácil, mas a gente acaba complicando tanto, que ao invés de a gente buscar a solução para os nossos problemas, a gente acaba criando mais problemas ainda. Tudo Sim. por conta da nossa cabeça. Por isso Uhum. que eu falo muito assim sobre o mindset financeiro. Qual que é a importância de você mudar a sua mentalidade? Porque se a sua alma, ou a sua mente quer uma coisa, o seu corpo quer outra, você entra em choque em você mesmo. Então, por Sim. exemplo, uma coisa importante para vocês começarem a definir qual o orçamento familiar de vocês é estabelecerem objetivos. Então, por exemplo, senta, faça a reunião familiar e coloque quais são os sonhos, quais são os objetivos que cada um dentro de casa tem. E aí, toda vez que você for gastar um dinheiro com uma coisa que não é importante, você vai pensar duas vezes, porque você vai estar prolongando esse seu objetivo. Então, assim, Sim. isso é muito importante. Que nem, eu vou dar um exemplo, assim, prático. Hoje nós estamos aqui na praia, porque ontem foi aniversário da minha filha, a Sara. E em novembro, não, foi bem antes. A gente já está planejando essa viagem há uns 3 meses, mais ou menos. Que a gente chegou para ela e perguntou: olha, você vai querer a festa de aniversário ou você quer uma viagem? E eu acho, elas não conheciam a praia ainda, a gente não tinha trazido elas Uhum. ainda. E eu acho que na escola lá eu escutava muito as amiguinhas falando, tipo, eu fui na praia, nas férias e tal. E quando a gente perguntou pra ela, Pri, ela não pensou duas vezes, ela já sabia a resposta. Ela falou, eu quero Sim. viajar. E eu falei, você quer ir pra onde? Eu quero conhecer a praia. Aí eu falei, nossa, tipo, a gente não é muito praiano, né? Vamos dizer. Aí Eu ela também falou, não sou, isso que eu moro em Sydney, né? Aí eu peguei, eu apliquei na criança aquilo que eu faço na minha vida. Bom, vou esperar passar uns 2, 3 dias, vou voltar e vou perguntar de novo, que às vezes ela pode pensar melhor, né? Porque na festa de aniversário ela ganha presente, ela tem vários amiguinhos que vai lá em casa e a gente, né? Coisa É que toda festa, criança né? gostaria. É. Aí esperei passar uns 5 dias, cheguei de novo, falei, Sara, mamãe vai fechar lá as coisas do seu aniversário, mas eu preciso saber o que você quer. Você quer a festa ou você quer a viagem? E ela sem pensar, Pri, ela falou, não, eu já falei pra você, eu vou querer a viagem, eu não vou voltar atrás disso. Então, beleza. Então, eu tinha certeza, ela tinha certeza daquilo que ela queria. E é assim, se você for colocar na ponta do lápis, Pri, foi bem mais barato a viagem do que uma festa de aniversário Sim, que a gente faz pra ela claramente. contratar buffet, você contrata gente para ajudar, e é brinquedo, e não sei o que e tal. Então, a- outra dica que eu vou deixar para vocês, às vezes a gente quer realizar os nossos sonhos na vida dos nossos filhos, e a gente não dá a oportunidade deles falarem aquilo que eles querem. Então, eu Sim. deixei ela colocar para fora.
eu imagino, Pri, na cabeça, hoje ela tem 6 anos, ela fez 6 anos ontem, mas o nível de realização dela com essa viagem foi muito maior do que com uma festa, que eu ia fazer Uhum. e no dia seguinte já nem ia me lembrar mais. Sim. Então, E você assim, está criando situações para se conectar com ela. Eu tenho falado muito aqui de disciplina positiva. E uma das coisas é a gente se conectar com as crianças para poder ensinar depois, né? Para poder educar, enfim, tanto para a vida quanto educar financeiramente. E isso que você está fazendo, por exemplo, é uma oportunidade de educar, né? Ela se sentiu ouvida, se sentiu respeitada, teve um desejo dela realizado. Vocês estão aí, vocês estão, só vocês, a família de vocês, então vocês vão poder se só nós. conectar. Então, vocês vão poder vivenciar isso juntos por alguns dias, diferente de uma festa que ninguém ia conseguir interagir com ninguém, porque sempre a gente sabe como é, né? Uma Então, loucura. eu acho que são muitas coisas que você colhe de uma situação como essa, né? Isso, então, Além de educar financeiramente. e assim, a gente, que nem você falou, eu dei ouvido para aquilo que ela queria, eu não fiz simplesmente o que eu queria, Uhum, sabe? E eu acho que assim, e a mesma coisa na nossa vida, Pri. Quando a gente coloca objetivos e sonhos na nossa vida, quando você consegue realizar esses objetivos e esses sonhos, o nível de satisfação, o nível de prazer que a gente tem, ele pode ser perpétuo, é para sempre. Então a sim. gente nunca mais Uhum, vai esquecer que a gente trabalhou, a gente juntou o dinheiro, a gente poupou o nosso dinheiro para realizar aquele objetivo. Então é a sim. mesma coisa assim, de viagem. Tem muitas pessoas que ou fazem a viagem na correria, pegam dinheiro da onde tem, ou simplesmente não viajam porque não tem dinheiro. Eu falo, nossa, eu falo muito isso, eu falo, gente, começa a se programar. Tem um ano antes, já vai guardando 100, R$ 200 por mês. Daqui um ano você faz a viagem do jeito que você quer, para onde você quer. O problema é que nós somos, o ser humano em si é imediatista, eles não conseguem Imediatista. trabalhar esperando. Então, tem que Uhum, ser tudo. Tem um feriado prolongado na semana que vem. Quer saber? Vou pegar o que eu tenho aqui e vou descer para a praia. Aí sim, isso endivida, exatamente. é conta. Então, assim, não tem aquele planejamento, aquele negócio de pensar antes de fazer. E não tem problema nenhum, não é pecado nenhum, não é errado você se planejar para fazer nada. E Sim. tem aquelas pessoas que se escondem atrás do que, vou fazer e depois dou um jeito. Vou fazer Só e se que vive Deus me uma ajude. vez, né? Exatamente. E, gente, não pode pensar assim. Pensar assim, eu vou falar, é um crime. Vamos falar no futuro, é um crime contra a sua aposentadoria, contra o seu futuro. Porque Uhum, você tem que pensar que você está perdendo agora, mas você vai perder muito mais lá na frente, quando você se sim. aposentar. Então é você mudar essa maneira de você pensar, você mudar esse estilo, essa mentalidade de ser imediatista. É você saber colocar cada coisa em seu lugar. Nós estamos ainda em dezembro. Em outubro desse ano, a gente já começou a planejar a viagem do final do ano que vem, para não Uhum. pesar. Então a gente já vai pagando, já paga um pouco por mês, já vai vendo. Então, assim, eu vou ter que esperar um ano? Vou esperar, não tem problema, mas eu vou saber, eu vou fazer a viagem do jeito que eu quero, não vou me endividar, vou ter já o dinheiro guardado para minha viagem, vou curtir minha viagem. Quando eu voltar, eu não vou ter que me esquentar minha cabeça com nada. Com nada. Gente, se Uhum. isso não é viver bem, eu não Não, sei o que é, então. Porque. exatamente. Ô Fê, e eu acho que uma coisa muito importante que você está falando aí é da mentalidade, né? E das crenças e tudo mais. E quando eu comecei com essa proposta de falar de educação financeira na infância, eu quis trazer um ponto de vista mais psicológico mesmo da coisa, porque tudo isso que você está falando é trabalhado psicologicamente, né? Na Sim, infância, na primeira infância. Saber esperar, aprender a lidar com a frustração, controlar a sua ansiedade. São todas, são todos sentimentos e emoções que atrapalham a nossa vida financeira. Então, qual que é o meu objetivo? Assim, é trazer ferramentas para que as pessoas consigam educar as crianças para que elas tenham inteligência emocional, para quando chegar na vida adulta, elas saberem administrar essa vida financeira delas, né? E uma outra coisa, assim, que eu vou retomar é que tudo isso que você está falando mostra que a gente tem que ser exemplo, né? A gente tem que ser exemplo, não tem como a gente sentar e fazer reunião e falar para as crianças, não, olha, tá aqui sua mesada, você tem que cuidar assim e cuidar assado, se amanhã você vai lá no shopping, na loja e gasta tudo que você
tem e não tem na frente da criança. Eu falei ontem na live com a Fer também, esconde a sacolinha do marido, né? Compra as coisas escondido e a criança sabe disso. Então, eu É, acho que todas as coisas estão muito interligadas, assim. Essa sim. mentalidade que hoje eu percebo que no seu perfil você traz ferramentas para que a gente mude o nosso mindset, né? Porque a Uhum. grande maioria de nós foi criado dessa maneira, né? Com crenças limitantes, com relação ao trabalho, ao dinheiro, com relação a si próprio. Mas a minha proposta também é que a gente dê ferramentas para as crianças desde a infância, para que na vida adulta elas já estejam fortalecidas, né? Então, assim, Sim. as coisas estão muito, muito alinhadas, eu acho, assim, tanto do meu trabalho quanto o seu, né? Sim, sim. E você sabe, Pri, que essa parte de orçamento familiar, ela influencia diretamente no relacionamento. Eu já falei, eu não sei se eu comentei, a gente fez uma live juntas há um tempo atrás, eu não sei se eu cheguei a comentar com você. É, a minha família é um caso vivo de que orçamento familiar, cuidar das finanças é uma coisa que sim, dá resultado. Não é uma coisa que simplesmente, eu vou fazer porque é legal, vou fazer porque hoje, querendo ou não, virou modinha, né? Sim. Essa parte de finanças, essa parte de Uhum. mindset, mas não foi por causa disso. Quando eu fiz eu propus a fazer o curso meu de terapia financeira, que eu busquei uma formação a mais para aquilo que eu fazia, era porque eu precisava resolver primeiro o problema dentro da minha casa. Sim. Então, quando eu me formei, há 2 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa área de finanças, foi porque eu sentei com meu marido e eu falei para ele, eu falei, olha, não dá mais para a gente viver assim, viver naquele negócio de chegar, eu na época, eu tinha acabado de montar meu negócio e ele também trabalha por conta, e quando a gente trabalha por conta, nós temos muitos altos e baixos, porque tem mês que é muito bom, tem mês que pode ser que não tenha nada. E chegava na hora de pagar as contas todo mês não deixa de existir, né? Independente se a Sim. gente ganha ou não. A gente ficava Vida de naquela empreendedor, tortura, né? naquele desespero de será que vai ter para pagar as contas? Será que vai sobrar no final do mês? E isso tudo gerava um estresse muito grande dentro de casa, porque ele ficava preocupado, eu ficava preocupada. Acho que a preocupação dele era ainda maior, porque ele tinha funcionário para pagar e aí a cabeça Uhum. fica pilhada, porque você deixa de alimentar uma família também. Então, Sim. assim, girava, assim, tinha muitas discussões lá dentro e as meninas, querendo ou não, presenciavam, né, esse clima, essa coisa tipo, nossa, meu pai e minha mãe tá com problema de dinheiro e tal. E mesmo assim, nossa, minhas filhas, assim, eu não posso reclamar, que elas sempre foram muito conscientes, elas não são crianças de pedir, elas não são crianças consumistas, assim. E quando a gente fala, olha, não vou comprar, não tenho, elas podem até ficar emburradas, chorar, porque é criança, mas elas não ficam questionando. Elas Uhum. ficam quietas no canto dela e tal. Mas aí cheguei para ele e falei, olha, a gente precisa dar um jeito. E aí, nesse meio tempo, eu já estava fazendo consultoria com empresas, não pessoal, com empresas. E aí eu comecei a ver, Pri, que tem muitas empresas assim, que elas querem trabalhar consultoria com planilha, com número, com gráfico, né? Mostrar quanto entra na empresa, mostrar quanto sai, quanto. Aí eu parei e falei, não, o caminho é errado. Não adianta você mostrar número, apresentar número, eu posso apresentar um monte de número aqui. Se a pessoa não tiver a mentalidade dela transformada, ela pode olhar quantos números for, não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Nenhuma. Então eu falei, não, primeiro a gente trabalha o comportamento, depois que a gente trabalhar o Sim. comportamento, aí a gente apresenta os resultados com os números, que aí a pessoa vai olhar e falar, meu Deus, eu não acredito que eu era assim, que eu Sim. fazia assado. Então eu mudei a maneira eu mudei como eu fazia o meu processo. E aí eu comecei dentro da minha casa. Quando eu consegui o resultado dentro da minha casa, foi quando fez explodiu. E daí sim Uhum. eu consegui trazer resultado para outras pessoas. E hoje, Sim. Pri, tem gente que me manda depoimento aqui no Instagram falando assim, olha, eu quero te agradecer porque eu mudei a minha vida depois que comecei a acompanhar você, depois que eu comecei a pegar suas dicas. Tinha gente que não guardava dinheiro para o fundo de reserva e todo mês já fala, olha, todo mês eu tenho a obrigação de colocar dinheiro no fundo de reserva. Então, isso para mim é uma coisa que me deixa feliz. Porque primeiro Não tem começou em mim. preço, né? Exatamente. Então começou em mim, transformou na minha vida, eu transformo a vida de outras pessoas agora nessa área. Então, faça um orçamento familiar, defina os valores que vocês estão acompanhando, que vai acompanhar. Você vai deixar salva a live, né, Pri? Eu vou deixar salvo as 24 horas, eu vou tentar salvar para colocar no YouTube depois, mas eu tô tendo problema aqui para salvar as lives. Então, assim, as 24 horas vão ficar.
gastar. Então faça, é muito importante isso, gente. É você saber, é uma vida de liberdade. Quando você começa esse planejamento, esse orçamento financeiro dentro da sua casa, você vive livre. Porque você sabe o que você pode gastar, você sabe o que você não pode gastar, você sabe o que é importante, o que não é importante. E esse momento em família, esse momento de você definir os seus objetivos, os sonhos que você e os seus filhos têm também, é um momento que vai ficar marcado para sempre na vida deles. Sim, sim. É, no começo, no finalzinho do ano passado, começo desse ano, a gente se reuniu para montar o nosso. Para todo mundo falar quais seriam os objetivos ao decorrer desse ano. E isso foi eu, foi meu marido e foi as minhas duas filhas. Na época, a Raquel ainda era bem pequenininha, ela tinha só 2 anos, então ela não sabia muito, mas mesmo assim, a gente mostrou para ela a Participou. importância dela estar sentada ali junto e falando, né, colocando para fora aquilo que ela queria. A Sara falou os objetivos dela, o Kleber falou quais eram os dele, eu falei os meus, e nós trabalhamos, Pri, o ano inteiro para realizar os nossos objetivos. Sabe qual é o nosso nível de satisfação hoje em dezembro? É muito alto, porque a gente sabe que tudo Sim, aquilo que a gente se propôs a fazer, a gente fez. Ah, eu não consegui, de repente, passei um dia numa loja e não consegui comprar uma sandália. Vamos dizer assim, que eu vi, gostei, achei que ia ser legal. Mas eu não tô triste por isso. Eu tô feliz por tudo aquilo que eu consegui fazer, que eu coloquei sim, lá, que era conquistou. importante para mim. Você entendeu? Uhum, Então, sim, assim, isso aí são coisas que a gente não tem preço que pague na nossa vida, entendeu? Então, as pessoas acabam andando até mais felizes. Então, ao invés de você andar de cabisbaixo, que nunca tem dinheiro para nada, você anda feliz. Que ainda que você esteja abrindo mão de alguma coisa, você está conseguindo conquistar aquilo que de fato tem valor para você. Entendeu? sim. E uma coisa que eu acho que é legal falar também, Fê, é que a gente pode usar o exemplo de pessoas que ganham na Mega Sena e gastam todo o dinheiro e voltam a ficar pobre de novo, né? Sim. Porque não tem a mentalidade de organizar o montante de dinheiro, não sabe como administrar esse tanto de dinheiro e acaba voltando para a posição que é mais confortável para ela, porque não tem o conhecimento. A Cindy está até comentando aqui por que demora, né, para cair a ficha de organização financeira. Ela falou que quando ela era solteira, não se preocupava com isso. Esse é exatamente o problema. A gente começa a pensar, a nossa geração, né, começou a pensar em dinheiro quando a gente começou a receber salário, né, Uhum. e em momentos de escassez, né? Porque em momentos de abundância ninguém queria saber de guardar dinheiro, porque é isso que você vê na maioria das famílias, né? Mas Enquanto é que tem o você dinheiro tá sobrando, você vai gastando. E é por isso que a gente tem que começar a falar com as crianças disso desde cedo, porque o dinheiro está todo dia, né, na nossa vida, faz parte da nossa vida, podia. não tem como a gente fugir disso. E as crianças precisam ter contato com isso para, quando chegarem no momento de administrar o próprio dinheiro sem a nossa ajuda, poderem fazer isso de forma tranquila e saudável, né? Sim, uhum. É isso mesmo, é isso mesmo. E saber ter a consciência de que tudo isso começa, o orçamento familiar, antes dele ser colocado no papel, ele começa dentro de você, ele começa na sua mente, ele começa no seu comportamento, ele começa na reunião, Uhum. nas reuniões familiares que você faz com seus filhos, com seu marido. É saber que, assim, antes de você colocar tudo isso no papel, ela tem que estar dentro de você. Porque na hora que você coloca no papel, ao invés de ser um peso, acaba sendo uma coisa natural. Entendeu? Sim, Então, é automático, entendeu? Acho que nem o dinheiro que a gente reservou para a praia aqui desse final de semana está reservado. A gente está gastando aquilo que estava já separado para a gente gastar aqui dentro do programado. nosso orçamento. Na hora que acabar o dinheiro, acabou. Acabou e não tem problema nenhum com isso. É o que a gente poderia fazer. Eu não posso sair daqui depois, Pri, e lembrar dessa viagem até fevereiro, março do ano que vem, por conta das contas que eu fiz aqui. Você está entendendo a Dívida, diferença? pagando dívida. Exatamente, exatamente. Que é o que a gente acaba fazendo muitas vezes, né? Quando a gente se endivida em cartão de crédito. Sim, Enfim, eu acho que somos alvos fáceis de bancos, né, de financeiras, porque a gente não tem é crédito, controle emocional, né? A gente não tem controle emocional para controlar a nossa vida financeira. Então, eu aham. acho que eu já fiz até uma live aqui que até usei esse nome. Eu não sei nem se não foi a live. Foi a live que eu fiz com você, foi que a gente chamou de Aprender para Ensinar, não foi?
Sim, Foi, sim, né? foi muito legal. Porque Foi. é isso, a gente tem que aprender primeiro para ensinar os nossos filhos depois. Então, assim, a primeira atividade do meu desafio de Natal foi uma autoavaliação da vida financeira. Até Eu a vi. gente falou de falar de orçamento familiar por conta disso. Porque a gente tem que se autoavaliar para entender aonde a gente está inserido ali para poder ensinar os nossos filhos, né? Porque muitas vezes somos nós que incentivamos o consumismo, somos Uhum. nós que fazemos questão de presentear com alguma coisa que está fora do nosso orçamento familiar. Somos nós que criamos os nossos filhos dentro de um estilo de vida que não é o estilo de vida que a gente consegue bancar, né? Sim, Então, tudo isso é aprendizado, tudo isso é coisa que a gente tem que sentar, rever ô Pri, você sabe o que e você está falando? Só eu quero fazer sim, um. Como que isso é tanto um estilo de vida, porque assim, ó, eu não sou aquele tipo, nem eu nem o Kleber, aquele tipo de pai e mãe que fica no pé das nossas filhas assim, você precisa guardar dinheiro, você precisa fazer não sei o quê. A gente não é, a gente procura deixar as coisas fluírem naturalmente. Claro que quando a gente vê que alguma coisa está saindo do nosso controle, a gente, é, opa, não, calma aí, as coisas não funcionam bem assim e tal, não sei o quê. Mas você vê que isso é uma coisa assim, acaba sendo algo tão natural que a Sara, ela tem 6 anos. Eu vou falar da Sara porque como a Raquel é muito pequenininha, você sabe como que é, sim, a né? mesma Aí coisa aí, viu, Theo? ela acaba pegando um pouquinho mais as coisas. É uma coisa impressionante. Pri, hoje, ela prefere mais a ganhar, vamos dizer assim, o dinheiro para ela poder escolher o que ela quer comprar, do que Uhum, propriamente a gente chegar com um presente para ela. sim, Então, eu percebi isso claramente, porque agora foi aniversário dela e minha mãe, meu pai, minha sogra, as pessoas que estão à nossa volta sempre perguntam: o que você quer ganhar? O que você quer ganhar de presente? O que você... E ela não sabia o que responder. Ela falava, eu não sei, eu não sei. Eu prefiro que vocês me dêem o dinheiro. Por quê? Às vezes a gente vai dar um presente caríssimo para ela, que pra gente, nossa, é o presente, e ela vai brincar um dia, 2 dias, e não era o que ela queria. E não sim. adianta a gente querer colocar para ela, olha, não, eu paguei caro nisso, agora você vai ter que brincar o resto da vida com isso, porque isso aí, olha, todo o meu salário inteiro. Não, aí, sabe o que, deu o dinheiro para ela, falou, olha, esse dinheiro então é para você gastar lá na praia na sua viagem. Nossa, ela ficou feliz, Pri, parecia que ela tinha ganhado o melhor presente do mundo. Sabe o que ela quis fazer aqui? Um tererê que custa R$ 20, R$ 15. Para ela foi nossa, a sensação de satisfação dela foi incrível, porque ela nunca tinha feito tererê. Bonitinho. Ela quis pegou um outro brinquedinho lá também, de 15, nem lembro o valor, acho que foi 15 ou R$ 20 também. Mas assim, são coisas que pra gente, se a gente fosse parar pra comprar, a gente não compraria. Sim, A gente não gastaria é, dinheiro com isso. Só que talvez para ela é o que faz sentido hoje, é o que ela vai cuidar. Então ela já dormiu com o cachorrinho, ela acorda toda hora e vai olhar no espelho para ver se não desmanchou o cabelo dela, tudo. E Pri, é coisa assim que a gente como adulto talvez não entenda, mas a gente já foi criança um dia, a gente sabe que muitas vezes não, o e que a gente fora queria. que foi uma decisão dela, né, Fer? Ela decidiu, foi ela que teve que receber o dinheiro da sua família e esperar até o dia de ir para a praia. Ela que teve que pesquisar, de ver o que ela queria comprar, que foi tudo o que a gente falou no desafio de Natal, né? Que é E engraçado desenvolver. que antes de vir para cá, eu guardei, né? Ela falou, mamãe, você guarda para mim porque eu não quero gastar. E eu falei, não, tudo bem. Daí eu guardei tudo. Aí todo lugar que eu ia, que eu passava, ela olhava e falava, você não pegou do meu dinheiro, né? Eu não, Sara, seu dinheiro tá guardado. Mas você vê Tá esperta. a consciência dela de que, olha, esse dinheiro é da praia. Então ela já sabe Uhum, o que é da praia, o que ela vai gastar em casa. Ela já tem isso definido na cabeça dela. Ela já sim, divide isso dentro. Acho que por conta de ver a gente, ó, esse dinheiro nós vamos sim. usar para viagem, esse dinheiro nós vamos usar para o Natal, esse dinheiro nós vamos... E tá tudo bem com isso. Talvez a gente não tenha um Natal ainda, porque a gente vai colher ainda muito desses frutos, da mesma forma que você. É um processo, né? Eu acredito Uhum, assim que riqueza, prosperidade não é do dia para a noite, é um construir não, mesmo. Mas talvez a gente não vai ter o Natal dos sonhos ainda, com, nossa, investir milhares de dinheiro para vir famílias de todo lado passar o Natal com a gente. Mas a gente vai passar o Natal simples com aquilo que a gente tem, com pessoas que a gente ama, que hoje pra gente é a maior exatamente. riqueza do mundo.
Tá Uhum. entendendo? Aí são padrões de riqueza que a gente estabelece na nossa vida. Por isso que eu falo que riqueza não é só você ter o dinheiro. Riqueza é você ter liberdade, de poder ir aonde você quer ir, de você saber separar aquilo que você quer fazer. Eu acho que riqueza é você estar sentado numa mesa com a sua família. Que essa viagem, para mim, tem sido uma riqueza, Pri, porque tem sido um momento só nosso, só nós quatro. Então, Sim. você pode ver, eu nem peguei no celular, porque ela falou para mim, olha, eu quero vocês para mim que eu queria fazer stories, eu queria fazer vídeo dela, da primeira vez ela pisar na praia, eu queria que todo mundo visse a cara dela na hora que ela teve aquele encontro dela com o mar. Mas eu falei, poxa, tem coisa que só a gente precisa Tem que ficar saber, na é só nós. memória, tem que ficar na memória. Não, eu também sou dessas. Embora eu seja fotógrafa, eu muitas vezes eu prefiro vivenciar o momento do que estar com a minha filha olhando para mim com uma câmera na minha frente, sabe? Então tem vezes que eu concordo super com você, Fer. A Cindy está perguntando a idade das meninas aqui. É 6 e 4, é isso? A Sara fez 6, a Raquel tem 3. Aí a 3. Raquel Ah, faz tá. 4. São Legal. 6 e 3. Ô, Fer, E aí? É, uma coisa que eu acho que é legal a gente falar também, que assim, depois desse controle que a gente aprende a controlar, fazer o nosso controle financeiro, né? A gente pode usar a mesada para ensinar esses conceitos para as crianças, né? Porque isso acho que é tema para uma outra live até, mas só para introduzir o assunto, quando se fala de educação financeira infantil, a primeira coisa que as pessoas pensam é a mesada, né? Mas vai muito além disso, da mesada. muito. Porém, a mesada, ela é uma ferramenta, ela não é uma ferramenta de punição, ela não é uma ferramenta de recompensa, ela é uma ferramenta de educação financeira. Então, você usa o dinheiro da mesada para orientar o seu filho como fazer tudo isso que a gente está falando, como organizar o orçamento, como poupar, aprender a doar, aprender a investir. Tudo isso é com o dinheiro da mesada que a gente faz, para quando eles chegarem na vida adulta, eles saberem como administrar o seu próprio dinheiro, né? Até eu tenho um post lá no meu feed que fala, deixa o seu filho falir, né? Porque a gente tem que deixar eles vivenciarem essas experiências agora, que nem você falou da Sara aí, de comprar o que ela quer, de fazer as escolhas dela, de repente vai fazer uma escolha errada, eu queria comprar um cachorrinho, comprou o cachorrinho, mas depois viu um outro brinquedo que era mais interessante, mas já tomou a decisão dela. Então, nesses momentos você está educando, né? Está ensinando a Sim, criança a usar o dinheiro. Então, acho que isso é muito sim. legal. E uma outra coisa também que eu queria adicionar do que você falou é que a gente fala, dinheiro não traz felicidade, né? Mas ele é um facilitador para as coisas, né? Que nem Ah, você falou. eu falo que quem diz esse ditado que dinheiro traz felicidade, deve ser a pessoa mais, meu Deus do céu. Dinheiro realmente não traz felicidade, mas ele proporciona momentos que vão ser inesquecíveis na nossa vida. Sim, Quando a gente usa esse ditado que dinheiro não traz felicidade, a gente está se distanciando dele, a gente torna o nosso sim, sonho, o nosso objetivo mais distante da nossa realidade. Então, você tem que pensar, dinheiro ele traz felicidade, sim, ele vai realizar os meus sonhos. Eu vou mandar o que ele vai fazer. Se eu quiser sim. ser feliz com tudo que eu tenho, eu vou ser. Se eu não quiser, eu não vou ser. Então, isso aí faz parte da crença limitante, porque tem muitos pais que ficam falando isso para os seus filhos. Então, gente, não faça isso. Não deixe os seus filhos criarem um bloqueio com o dinheiro. O dinheiro traz felicidade. O dinheiro realiza sonhos. É a gente que manda no dinheiro. O dinheiro vai fazer o que a gente quer. Não tem Sim, essa de que exatamente. mas tem pessoas que são ricas, têm muito dinheiro e são pessoas tristes. Tudo bem, mas são escolhas que ela fez para a vida delas e a gente não tem nada a ver com isso. Cada um escolhe a Uhum. vida que quer ter. O dinheiro não quer dizer se vai É, trazer ou não felicidade. porque com dinheiro você pode ajudar um familiar que está precisando, você pode ajudar uma instituição que tem uma causa na qual você acredita. Se você tem um problema de saúde, você tem dinheiro, você tem tranquilidade para se cuidar e não ficar pensando Sim, em como você vai pagar. Né? E fora as outras coisas, de você poder viajar com a sua família, de você poder se alimentar de maneira correta. Enfim, né? É um sim. facilitador e é o que você falou. O dinheiro, na verdade, ele é um meio de troca. Ele não é nada mais que isso. A gente é que tem que saber que é a gente que manda no dinheiro, né? E não o dinheiro manda na gente. Então, Sim. a gente tem que saber administrar, né, Fer?
Quando você aprende a cuidar do dinheiro. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Se vocês pensam isso, que dinheiro não traz felicidade, experimenta ter dinheiro todos os dias no bolso de vocês. Vocês vão ver como vocês vão ter bem mais feliz. Verdade, Você vai ter Fer. menos tempo para cuidar da vida dos outros, que isso é um ponto primordial para você ter abundância na sua vida e parar de se incomodar com a riqueza dos outros, parar de olhar o que as outras pessoas têm. Então, quando você tem dinheiro no bolso, você para com tudo isso, porque você tem que estar preocupada para cuidar do seu dinheiro, cuidar dos seus sonhos. Então, gente, ter dinheiro é uma coisa boa, não é ruim. Ter dinheiro é bom. É bom. Exatamente. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa arrogante, que você vai ser uma pessoa ignorante, que você vai ser uma pessoa soberba. Ambiciosa. Isso tudo é de você, personalidade. Personalidade. Eu conheço um monte de pessoa que tem muito, muito dinheiro e tem um coração que não cabe dentro dela. Que onde pode dar, doa, sabe, quer fazer a diferença na vida das pessoas. Então tudo vai da maneira como você conduz. E Sim, um detalhe importante, Pri, isso é um detalhe importante. Se você não tem dinheiro hoje e você sabe que dentro de você, porque a gente sabe, internamente, se a gente tiver, a gente vai ser gananciosa, a gente vai pisar nos outros, não adianta que você nunca vai ter dinheiro, tá? Você pode ter sim, momentos de dinheiro, mas aquele fluir de dinheiro constante na sua vida você não consegue ter. Porque não tem como, entendeu? Esse tipo de pessoa assim bloqueia. Não tem como. sim. Porque direciona a energia para outras coisas, né? Sim, exatamente. É. Exatamente. Ô, Fer, tem mais alguma coisa que você acha importante falar? Não sei se as pessoas têm perguntas também. Se alguém tiver alguma pergunta que quiser deixar aqui, a gente vai respondendo, mas senão a gente encerra, porque a Fer tem que ir pra praia, né, Fer? Não, assim, eu vou deixar aqui se o pessoal quiser mandar pergunta também, se você quiser me passar depois, eu vou respondendo para você. Mas assim, se a gente for falar, Fer, qual que é a base para o orçamento, para a gente começar o orçamento familiar? Antes de você se preocupar com os números, com as porcentagens de quanto você vai guardar, eu acho que você tem que se preocupar mais com a mentalidade mesmo, a mentalidade de mudar. Quando vocês começarem a mudar a sua mentalidade de orçar, de planejar, fazer esse planejamento familiar, fica mais fácil de você definir valores, fica mais fácil de você definir porcentagens, as coisas fluem melhor, você fica mais livre, você não faz nada com aquele sentimento de peso, nossa, eu vou ter que fazer isso de novo. Não, você vai fazer, não, eu vou fazer porque eu quero ver os resultados lá na frente. Então, assim, se você decidir começar a fazer isso, e vale a pena, gente, vale muito a pena, faça isso. Eu fiz e fez a diferença na minha vida. Começa mudando a mente. Muda a mente, muda o comportamento. Eu queria deixar aqui uma dica para eles, no geral, né? Mas assim, para as mulheres que sofrem um pouquinho mais com essa parte compulsiva, vamos dizer assim, né? Na hora de Fernanda, nossa, eu tenho vontade de começar o meu orçamento familiar, mas sempre que eu vejo alguma coisa que eu quero, eu não consigo esperar para comprar, eu tenho que comprar naquela hora, porque eu fico com medo de depois eu for ir procurar e não ter mais, de depois eu passar na loja e já ter vendido. Então, assim, ó, toda vez que você quiser comprar, faça 3 perguntas para você. Eu preciso realmente disso? Eu não tenho nada no lugar, não tem nada que substituiria isso que eu já tenho? Eu tenho dinheiro para comprar isso? Eu posso comprar isso hoje ou isso vai comprometer algum objetivo que eu tenha para minha vida? Faça sempre essas 3 perguntas e espere uns 2 dias para responder. 2 dias não vai acabar em todas as lojas do mundo aquilo que Do você mundo. quer. Esperem 2 dias e se de fato essa vontade for muito aguda, for muito intensa, aí sim você compra. Se não, não compre. Isso é fato, Pri, e tem até um estudo, eu não vou me lembrar agora quem foi que fez essa pesquisa, mas está 100% ligado à neurociência mesmo, a maneira como a gente se comporta nesse momento de compras, né? Nesse momento de... Quando a gente espera uns 2, 3 dias antes de comprar algo que a gente quer, aquela necessidade, Euforia. aquele desejo, isso, ele passa. E aí a gente, ao Uhum. invés de agir com a emoção, a gente age com a razão. Então a gente fala, Sim, graças a Deus que eu não comprei, que eu ia me arrepender. sim. Eu tô lendo um livro que é sobre criança, que chama O Cérebro da Criança, que, assim, embora fale só de criança, fale da criança especificamente, eu acho que a gente pode trazer para a vida adulta, que ele fala que você tem que ter o seu cérebro integrado para você ter saúde mental, né? Então a proposta do livro é ensinar as crianças
a integrarem o lado direito e esquerdo do cérebro. E quando você tem uma desregulação, ou você age muito pela emoção, que é o lado direito do cérebro, ou você age muito pela razão, que é o lado esquerdo. Então, as duas coisas são ruins, né? As duas coisas são ruins. E normalmente, quando você está tomando decisões financeiras, você é tomado pela emoção, você quase não raciocina. É um negócio impressionante. E aí você acaba agindo por impulso, né? Muitas vezes. Sim, sim. É isso mesmo. E é isso que eu queria deixar, Pri. Eu vou mandar a planilha lá no grupo, tá? Eu tô Sim, sem por computador favor. aqui, Não, mas quando você voltar. eu chegando no escritório na segunda-feira, eu já coloco direto lá. Então, quem tiver no Tá. desafio vai receber um bônus aí exclusivo que a Pri vai mandar para vocês de um orçamento familiar para vocês se Legal. programarem Obrigada, e se Fer. planejar. E é isso, Pri. Não tem, acho que Fer, é muito assim da gente mesmo. sim. Queria te agradecer muito por você ter topado. Eu sei que assim foi super conturbado para você os últimos dias. Sei que você está na correria aí. Agora você está descansando e tá falando aqui comigo. Muito obrigada, viu, Fer? E Imagina, conte é sempre um comigo. Em prazer. 2020 a gente tem muitos projetos aí pela frente, né? Sim, se Deus quiser, Pri. Obrigada pelo convite, obrigada Então tá. por dar a oportunidade de eu participar do seu desafio. Eu estou acompanhando lá, estou fazendo as tarefas, talvez eu não esteja interagindo tanto no grupo, mas eu escuto todos os desafios do dia, eu estou vendo as Que pessoas bom. compartilharem, né, Fico as feliz. vitórias e as dificuldades. E parabéns também pelo seu trabalho, é muito bom. A gente precisa mesmo de pessoas que fazem a diferença no mundo e sem interesse, né? Sem interesse de ganhar. E Uhum, a gente saber que a gente vai estar construindo um futuro melhor para os nossos filhos. Então, sim. obrigada, Pri, de verdade, viu? Imagina. Obrigada a você. Aproveite a praia e dá um beijo nas crianças, tá bom? A Tá gente se bom. fala, Fer. Tá. Tchau, Tchau. beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.